Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho no Lar da Associação Espírita Fé e Caridade de Florianópolis. Nós nos reunimos aos domingos às 20 horas para juntos praticarmos o Evangelho no Lar, que é um encontro que nós convidamos a todos que façam semanalmente em suas casas. Seja sozinho, seja com a família, com amigos, pode ser presencialmente, como pode ser também online, né, como a gente está fazendo aqui. O importante é fazer, e é um encontro muito simples. Basta uma prece inicial, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo ou de algum outro livro que você goste, seja da codificação da doutrina espírita ou das obras secundárias, ou mesmo a Bíblia, o Novo Testamento, qualquer livro que traga a mensagem de Jesus. A gente lê, faz comentários, reflete um pouquinho a respeito da leitura, né? E faz uma prece final. E pronto, 20 minutinhos, 30 minutinhos no máximo, uma vez por semana, no dia e no horário que fica melhor para você. E os benefícios, gente, são cumulativos. Vai realmente sendo um encontro que todo mundo que participa vai se sentindo mais confortado, mais unido, e por isso ele é muito importante para as nossas vidas. Então, hoje nós vamos falar do último item, que está no capítulo 3, né? Há muitas moradas na casa de meu pai, e a gente vai falar sobre progressão dos mundos. A gente vem falando aí desse tema, né? A respeito dos diferentes mundos habitados, né? Dos mundos de expiação e provas, os mundos inferiores. Falamos semana passada dos mundos regeneradores. E hoje, então, a gente entra aqui nesse último item, item 19, em que a gente vai falar da progressão dos mundos, e eu vou trazer para cá a minha amiga Carla, e já já a Carla tá chegando por aqui. Carla, já mandei um convitezinho para você, tá? Fica à vontade também para solicitar. Ó, e já tá aí. Oi, Opa, Carla. tinha De urso, combinado. mas pronto, agora te vejo. Sim, pegadinha do início, a bagunça da mesa. Acontece. Muito boa noite, querida, e muito bem-vinda. Boa noite a você, Emília, a todos que nos acompanham. Muito obrigada pelo convite. É uma honra poder estar aqui mais uma Imagina, vez. a honra é toda nossa. É uma alegria, né? A gente que troca aí tanto ao longo das semanas sobre a divulgação da nossa casa. A Carla, gente, é quem cuida do nosso Instagram. Então, as enquetes, né? Todas as interações por aqui, a boa parte, para não dizer todas, são ideias da Carla. Então, fiquem aí à vontade também, né? Para contribuir hoje aqui. E a gente perguntou mais cedo a respeito, né? Do porquê os mundos progridem. Então, tem algumas respostas que a gente vai falar daqui a pouquinho. E eu já aproveito para deixar essa pergunta também para quem está aqui com a gente essa noite, então já dando boa noite também para Virgínia, para Rosilane, para Andresa, para Débora, para Helena, Denise, Lucimar, Vanessa, Gladete, Dona Olga, Miriam, Suzana, Juliana, tantos corações amigos, que a Biga está por aqui também, a Paty, o Anthony, a gente estava ontem assistindo lá na nossa casa, fomos brindados por uma peça muito linda, uma peça teatral, uma doutrinária artística, feita pelos nossos amigos do Centro Espírita, que é próximo ali da nossa casa, né? Amor e Humildade do Apóstolo, foi muito emocionante. Então, gente, bom demais vê-los aqui. E sem mais delongas, vamos iniciar o nosso evangelho. Eu gostaria de te pedir, Carla, para fazer a nossa prece de abertura. Pode ser? Ok? Ok. Então vamos elevar nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, aos mentores que nos acompanham nessa jornada evolutiva. Peçamos que eles possam nos orientar, nos amparar na noite de hoje, que o tema a ser discutido possa ser esclarecido, abrir mais perguntas e trazer um consolo para os nossos corações nessa jornada que estamos hoje encarnados no planeta Terra. Obrigada, Senhor, pela oportunidade deste trabalho. Que assim seja. Que assim seja.
Então, gente, vamos ler aqui na íntegra esse texto que Santo Agostinho deixa para gente. Até antes de ler, só a título assim de curiosidade, né? Santo Agostinho, ele é considerado um dos maiores, né? Como diz Kardec, aliás, Kardec não, como diz Erasto, né? Kardec traz aqui para gente. Erasto diz que Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores do espiritismo, porque ele se manifesta em toda parte, né? Então, foi É, realmente um espírito muito importante para a codificação espírita, né? Para a codificação da nossa doutrina. Ele traz contribuições no Livro dos Espíritos, inclusive a conclusão do Livro dos Espíritos, a última pergunta lá, 1018, fecha com um texto muito bonito de Santo Agostinho, vale a pena a gente ler. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, aliás, ele tem também contribuições no segundo livro da codificação, que é o Livro dos Médiuns, e aqui no Evangelho, que é o terceiro livro da codificação, a gente vai ter a contribuição de Santo Agostinho no texto anterior, que a gente viu semana passada, Mundos Regeneradores, nesse aqui, que é a Progressão dos Mundos, e a gente também vai ter a contribuição de Santo Agostinho num texto muito bonito que chama O Mal e o Remédio, que fala a respeito das nossas dores, né, enquanto a gente está sim, encarnado, também sobre o duelo, a ingratidão dos filhos e os laços de família e a alegria da prece. Então, muito legal a gente observar, né, o como de fato, assim, Santo Agostinho traz para a gente muitos textos consoladores, né? E aqui no Progressão dos exato. Mundos ele diz assim para a gente: o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a ele estão submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece aos homens o termo das coisas, não é senão um meio de atingir pela transformação um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer, e coisa alguma se torna em nada. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir um mundo nas suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos que serviram à sua constituição, vê-los ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas por graus insensíveis a cada geração, e oferecer a seus habitantes uma morada mais agradável à medida que estes avançam, eles mesmos, na senda do progresso. Assim caminham paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, dos vegetais, da habitação, porque nada é estacionário na natureza. Quanto a esta ideia grande e digna da majestade do Criador, e ao contrário, quanto é pequena e indigna do seu poder aquela que concentra sua solicitude, sua providência sobre o imperceptível grão de areia da terra e restringe a humanidade a alguns homens que a habitam. A terra, segundo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao que está hoje e atingirá, sob esse duplo aspecto, um grau mais avançado. Ela atingiu um dos seus períodos de transformação, em que, de mundo expiatório, tornar-se-á mundo regenerador. Então os homens serão felizes, porque a lei de Deus nela reinará. Então é o texto, né, uma página muito impactante, muito consoladora que Santo Agostinho nos traz. E Carla, eu queria te ouvir a respeito, né, desse texto e te perguntar precisamente, né, progressão dos mundos, ele fala da lei de Deus. Então, como é que a progressão dos mundos se encaixa quando a gente está pensando na lei de progresso, né, que é uma lei divina e natural? Então, a primeira coisa, né, é o tamanho da bondade de Deus que pensou em mundos diferentes que possam acompanhar a evolução de diferentes espíritos que estão em diferentes estágios, né? Fiquei pensando como é que seria um ser primitivo num planeta muito desenvolvido, com muita tecnologia, com muitas coisas que ele não ia nem saber como lidar, não é? Então, quanto essa sabedoria divina, né, nos acolhe e se preocupa de nos colocar num lugar que a gente consiga realmente evoluir e não se assustar ou regredir, né? E assim como o
próprio texto diz, né? O progresso, ele faz parte, ele acontece para todos, né? Para os mundos, para os seres animados, para os seres inanimados. Então, é natural que nós vamos avançar. O progresso faz parte da vida. E é interessante porque Santo Agostinho, ele traz aqui não só a questão da lei do progresso, né, que foi a pergunta que tu faz, mas também a questão da lei da destruição, que a destruição é necessária para um processo de transformação. Sem a destruição não há transformação. E muitas vezes, eu lembro, esse trecho me lembra muito aquela fala, né, do amor, se não é pelo amor, vai pela dor. Quanto muitas vezes nós nos apegamos em algumas situações, em algumas circunstâncias, e não evoluímos, não avançamos até que alguma coisa mais radical aconteça, que nos impulsiona, né, meio que nos empurra a avançar, né? Então, a questão da lei do progresso e da progressão nos mundos é essa jornada que nós todos estamos, né? Nós seres espíritos, né? Mundos, seres inanimados, enfim, que vai, como eu disse, que vai acompanhando a evolução do espírito para que ele também possa ter uma casa mais apropriada para o seu momento evolutivo. Não à toa nós temos os mundos primitivos, que também já foi acompanhado aqui, que vão acolher os irmãos mais ignorantes, mais jovens no seu processo evolutivo, o mundo de provas e expiações, que é onde a Terra está hoje, onde a gente, enquanto espírito, já avançou um pouquinho mais, mas que ainda precisa resgatar, e assim sucessivamente. Tanto é que Santo Agostinho ele termina dizendo, né, estamos num processo de transição do planeta terrestre para um mundo de regeneração. Eu não sei se te respondi, mas super trago essa respondeu, Carla. reflexão. E quando você falou da lei de destruição, que era uma coisa também que me chamou a atenção, eu fiquei pensando que muitas vezes quando a gente ouve essa fala, né? Que por vezes pode até soar para a gente como um pouco materialista ou limitada, ou até apressada, que assim, as coisas estão piorando, né? Então, assim, a Terra, né? O homem está degradando e a Terra está se tornando um mundo pior. Ou o homem está piorando, né? No coletivo. E aí a gente lê essa página de Santo Agostinho e pensa assim, não parece ser isso, se a gente olhar por um prisma, né? Der um passo para trás, ou alguns milhares de passos para trás, e olhar sob uma ótica mais abrangente, né? Como é que você vê a progressão dos mundos nesse contexto da atualidade, Carla? Eu acho que esse teu comentário a gente tem que ter um cuidado, né? Porque assim, nós enquanto seres, né, moradores deste lar que se chama Terra, né, nós temos uma responsabilidade com essa casa que nós habitamos, que nos acolhe, né? Então, sim, a ação do homem prejudica o planeta e a gente tem visto essa ação, né? O que o planeta está fazendo, na verdade, né? O que eu entendo muito, ele está fazendo todo um movimento para se equilibrar. Mas, se a gente aí fazendo gancho com o que o próprio texto traz, né? Esse movimento do planeta para se equilibrar também é um movimento de renovação. Nós temos que ser responsáveis, e a gente vê muito dessa responsabilidade no avanço mesmo do homem, que parece que é negativo, que não acontece, que é muito pouco, porque a gente vê mais violência, a gente vê mais destruição, basta a gente olhar as redes sociais para ver isso, né? Mas, em contrapartida, o que antes era mais natural, era mais naturalizado, né? Aceito, e aí eu uso um exemplo que a gente pode pensar, o feminicídio. Se a gente pensar que o feminicídio é uma coisa atual, que a gente só hoje escuta que, né, a questão do feminicídio, então quer dizer que antes não acontecia? Não, né? Ele sempre aconteceu, né? Isso já vem ao longo da nossa história, a questão do feminicídio. Mas hoje, porque, né, por uma luta, por uma questão da sociedade, das próprias mulheres também não aceitarem mais essa condição, hoje se fala, se preocupa e busca. Isso é um sinal de avanço moral,
do homem. Né? Então, esse processo que parece que está andando para trás, na verdade, hoje a gente sabe mais e hoje a gente está mais atento. Se a gente pensar nas queimadas que a gente vê, o quanto, alguns não estão nem aí realmente, mas o quanto muitos estão preocupados com o planeta, com a evolução, com os impactos. Então, isso por si só já nos mostra que uma parcela cada vez maior da humanidade, sim, está mais evoluída, está mais preocupada com o que é de fato certo e errado. Né? Nós temos que cuidar da nossa casa. A gente não bota fogo na nossa casa. Né? A gente não acende fogo de qualquer jeito na nossa casa. A gente cuida. Só que acho que nos falta ainda perceber que o planeta Terra é a nossa casa. É a grande casa. Né? Então, coisas pequenas que a gente às vezes não se dá conta, que às vezes a gente se pergunta, por exemplo, uma coisa simples que eu faço no supermercado, por exemplo. Tipo assim, me dá as pessoas me enchem de sacola. Assim, não, eu não preciso de sacola. Né? Eu boto na minha bolsa, ou eu carrego, a não ser que eu realmente não tenha como carregar. Ou vai na farmácia, que é uma caixinha pequena de remédio que cabe na tua bolsa. Não, não, não. É um saco a menos. Né? Então, todo esse progresso, toda essa evolução que nós, seres humanos, estamos vivenciando, já também demonstra que nós estamos num outro patamar, que a humanidade, ou parte dela, está preparado para o mundo de regeneração que vem aí. Né? Muito bem, é isso aí, Carla. Muito legal te ouvir. Me lembrou A Caminho da Luz, né? Esse livro tão bonito, tão importante de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Eu até vou ler daqui a pouquinho um trechinho dele, da introdução dele para a gente, porque tem conexão com o que a gente está lendo aqui da Progressão dos Mundos, mas o Caminho da Luz mostra os bastidores espirituais, gente, da formação do nosso planeta. Né? Então, essa casa, né? Então, quando a gente vai lendo A Caminho da Luz, a gente vai se conectando intimamente com todo, né, o amor que foi depositado, né, pelos seres mais evoluídos, né, nossos irmãos mais velhos, né, incluindo Jesus, na formação desse belo planeta que a gente vive, né, que é a nossa casa atual, sim. Em relação, Carla, a gente fala dessa progressão material do planeta, mas e a progressão moral, né? Como é que ela se dá? Será que acontece de forma simultânea? À medida que a gente vê a progressão material, né? Até do próprio conforto que a gente tem hoje, que gerações passadas não tinham. Como é que acontece esse equilíbrio aí da progressão moral e material? Então, se a gente pensar, vamos fazer uma analogia aqui e vamos pensar em uma criança numa escola, né? Ela, primeiramente, ela vai aprender intelectualmente. Né? Ela precisa aprender a compreender e desenvolver a sua inteligência. A partir do desenvolvimento da inteligência e das relações que ela constrói na sala de aula, com professores e com colegas, né? Até porque a criança tem uma tenridade muito a questão do eu, do egoísmo, né, que dá aqueles confrontos que nós pais sabemos muito bem, chama na escola, mordeu, não mordeu, foi mordido. Todo esse processo, até que a partir de uma atitude mais agressiva, tem uma consequência moral. Né? Então, primeiro nós precisamos ter a inteligência desenvolvida para poder compreender o que é certo e errado. Porque não adianta tu explicar para alguém, né, o que é certo e errado se a pessoa não consegue entender o que você está falando. Então, primeiro a gente tem o desenvolvimento intelectual para que a gente consiga raciocinar frente às situações, às questões, né, aquilo que, como eu me sinto, como eu deixo de me sentir, por que aquilo é certo, por que aquilo é errado. Então, primeiro a gente vai desenvolver mais a inteligência, o desenvolvimento intelectual, para depois, né, aquele aviãozinho bem conhecido de nós espíritas, né? O avião que primeiro temos uma asa intelectual e depois a asa moral. E somente quando as duas asas estão equilibradas que nós vamos poder alçar voos mais altos. Mas não adianta a gente tentar evoluir moralmente sem ter a compreensão e a reflexão intelectual, é impossível. Tu não consegue fazer isso. Né? Então, esse processo primeiro intelectual e depois moral.
né? Bom, E aí volta aquela frase, né? Se não é pelo amor, é pela dor, vai né? acontecer o Então, progresso porque é da lei, né? é da Inclusive, lei, quando a ele é da lei, ele não... gente exatamente, porque quando a gente perguntou, né, por que os mundos progridem, o Timolau que entrou aqui, boa noite, amigo, disse que é porque é lei natural, né, que todos sigam de forma ascendente. Então, esse Uhum, progresso uhum. intelectual que a Carla trouxe e o moral, eles vão acontecer, gente. Daí a questão do pelo amor ou pela dor, em função do que Santo Agostinho nos fala, né? Sem dúvida alguma, né, gente, que não há nada que estacione na natureza. Isso é muito bonito, né? Porque às vezes a gente pode pensar assim, ah, tá parado, né? Ah, a sementinha tá ali parada. Não, ela tá trabalhando, né? Ela tá trabalhando. A gente tem aqui no quintal, todo ano, tem um grupinho, um casalzinho de quero-quero, né? De passarinhos que coloca o ninho aqui no Sim, nosso quintal. E essas semanas, nessas 2 semanas, tem ali o macho tá protegendo o ambiente, sempre por perto, e a fêmea tá parada, gente. Literalmente, ela está sentada no ninho, em cima dos ovos. Eu não vejo aquela passarinha sair por nada. Ele que leva a comidinha para ela, ela tá paradinha. sim. Eu disse, essa passarinha tá parada, né? Ela tá ali trabalhando, fazendo um trabalho importantíssimo. Então não existe estacionar na natureza, porque ela tá Não. ali pelo progresso também, né? Da Mas próxima assim, geração. o próprio repouso faz parte, né? Sim, Você precisa repousar para repor as energias, sim. você precisa parar para se, né? Porque assim, todo esse desenvolvimento intelectual, ou moral principalmente, ele precisa que você pare e reflita, né? Porque se você não fizer essa parada para refletir, para entender esse, né, você no mundo e o mundo em você, essa relação, como a gente se afeta, a gente não vai compreender. A gente liga o piloto automático e vai sempre em frente. E não é essa a ideia. A gente precisa parar para refletir, né? Mas o Não à toa a parar, gente ele tem é externo, né, Carla? Porque o interno isso. trabalha. Se não fosse necessário, né, o repouso, porque teríamos um mundo de regeneração, que é, de certa forma, um mundo de descanso, é um mundo onde a gente recupera as forças, Olha né? só. Então, esse exercício de se recompor, de parar, entre aspas, na verdade, é você resgatar suas energias, refletir, pensar e criar estratégias para que lado eu vou para a direita, vou para a esquerda, faço ou não faço, é que eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem hoje na sociedade. As pessoas estão todas em piloto automático, Uhum. né? As pessoas pouco param para refletir das suas questões, das relações e do impacto das nossas, né, que nós temos na vida dos outros e vice-versa. Muito Então, bom. parar é importante, faz parte do Muito processo. bom, mas esse parar, ele de forma alguma significa estar estacionado, né? Não é No caminho evolutivo. estagnar, Não é? não é estacionar, não, não. Ele é o parar para refletir, né? Muito Para bom. fazer um outro desenvolvimento que é para dentro, não para Sim, fora. muito bom, muito bom. E Carla, me diz uma coisa. Às vezes também a gente ouve uma fala assim que ela é um pouco pessimista, eu vou dizer, que é assim, ah, mas as coisas não estão progredindo, né? Então, que provas a gente pode ter de que a Terra está sim progredindo? Como é que a gente pode observar esse progresso do nosso planeta? Então, como eu falei antes, né? O próprio homem está evoluindo e o planeta também, né? À medida que a gente vê ele se reequilibrando, ele se reestruturando, e cada vez que ele se reestrutura, porque como a própria lei de destruição diz, né, Emília, ele se destrói para se transformar. Esse processo já não é mais o mesmo. Se nós não estivéssemos progredindo, né, vamos voltar lá ao Parque dos Dinossauros, o filme. Né? Se o nosso planeta não tivesse progredido, talvez a gente estivesse convivendo com dinossauros ainda. Será que isso seria possível? Né? Então, não, não é possível que a gente conviva. A gente vê um avanço do homem, né? Até como diz aqui, né? A gente vê nas casas, nas habitações, na tecnologia e toda a estrutura também para isso funcionar. E o planeta vem dando conta e se adaptando a isso.
né? Claro, destacando aquilo de novo, cuidado com os excessos que, tipo assim, para evoluir vale tudo, vamos queimar tudo. Não é isso, né? Existe uma forma da gente conviver, sim, evoluir de uma forma equilibrada sem prejudicar o planeta, né? Com Mas assim, certeza. a gente vê os avanços que parecem pequenos, e o próprio Santo Agostinho fala aqui em algum trecho, né? Se pudéssemos olhar o planeta, né, em todo o seu processo, né, do início até hoje, seria gritante para os nossos olhos a mudança. Mas nós aqui que vivemos o quê? Menos de 100 anos, a gente vive 50, 60, 70, alguns com 100 que chegam né, a 100 anos, é muito pouco tempo para um planeta, porque a Sim. vida de um planeta é muito longa, Uhum. né? São bilhões de anos para se desenvolver. Então, pode parecer que para nós não, mas Uhum. assim, já não temos as mesmas espécies de animais que tínhamos antes, nós já não temos as mesmas, né, a terra, as mudanças, tudo que vem acontecendo, só que é muito imperceptível. Parece muitas vezes que é nós que fazemos essas mudanças, né? Mas não, o planeta vem nos acompanhando nesse processo, né? Faz Sim, parte. Caminha junto, né? Como diz ali, é da lei. sim, O progresso é da lei para todos. perfeitamente. Você caiu, você tá viva? A Suzana colocou aqui que nós estamos em processo de transição já há algum tempo. É isso mesmo, a Sim, gente, né? E Santo Agostinho coloca que é imperceptível para uma geração, mas quando a gente vê no coletivo, né? E no A Caminho da Luz tem isso, né? O primeiro capítulo é a Gênese planetária. Então a gente vê assim, nossa, a formação do planeta, né? Então a Terra já é um outro planeta se a gente compara aqueles tempos de gênese planetária, né? Em que aqui, por exemplo, sim, nem oxigênio tinha, gente, era amônia, né? Por milhões e milhões de anos, né? Então não sim, habitariam sim. corpos como os nossos aqui. Né? Não daria. Então, o planeta foi dando conta dessas modificações para nos receber nesse estado atual da humanidade e continuará também progredindo para receber, né, seres mais, né, preparados para as próximas fases, né, materialmente falando e também Sim, moralmente falando, né? com Então certeza. é muito interessante. E aqui no final, né, Carla, eu queria também conversar contigo um pouquinho para a gente fechar sobre esse momento em que os homens serão felizes na Terra, né? Quando Santo Agostinho traz isso, assim, o que que quer dizer essa felicidade? Então, a felicidade é uma coisa que está dentro de nós, né? Eu acho que o mais importante é isso. Porque, assim, no processo, no nosso progresso evolutivo, no nosso processo evolutivo, quanto mais primitivos nós somos, mais apegados a questões materiais estamos. É? E esse progresso do espírito, ele vai nos levando a entender que o material é o menos, e que o homem vai ser feliz quando ele estiver desapegado totalmente da matéria, que ele compreenda a matéria como algo que faz parte e que é necessário, né? É um instrumento. Mas os verdadeiros valores não são os materiais, são imateriais, né? É a felicidade, é a caridade, é o trabalho voluntário, é o amor ao próximo, é o cuidado, né? E é isso que traz felicidade. Hoje de manhã eu até postei no meu story, porque eu comecei a rir porque eu vi um vídeo e aí eu fui ler os comentários, e aí disse assim, eu chorando 9 da manhã, alguém comentou, né? Eu pensei, eu também, né? Porque nada mais era que um vídeo de um jovem negro sentado numa sala de aula e chega um rapaz e diz assim, eu tô com fome, um homem branco, chega e diz para ele, eu tô com fome, tu tem alguma coisa para comer? E ele diz assim, não, eu não tenho, mas a gente pode comprar alguma coisa. E aí ele conta o dinheiro e ele diz assim, eu tenho esse dinheiro aqui, né, para comprar, que é o que eu tenho. E aí ele faz um comentário, mas você tem dinheiro para amanhã? Não, não, eu não tenho dinheiro para amanhã. Eu tenho dinheiro para hoje, mas você está com fome, eu te dou o dinheiro. Né? E aí
ele disse assim, eu não vou deixar de dar para alguém que precisa hoje o dinheiro de amanhã, né? Porque alguém precisa hoje. E eu achei tão bacana, porque assim, e aí o homem branco, na verdade, era de um aplicativo financeiro e dá para ele um dinheiro, né? Ele dá $5.000 pro rapaz. E o rapaz fica assim, tipo, a gente é um aplicativo que ajuda pessoas de bom coração e você provou que é de bom coração e ele olha aquilo, ele não tinha dinheiro para o outro dia e ele disse assim, eu não tinha como pagar a mensalidade da faculdade, né? E aquele dinheiro, né? Então assim a gente pensa, uma pessoa que não tinha, que só tinha alguns centavos, né? Ele abriu mão do dinheiro para comer porque o outro irmão branco, teoricamente, né, a gente pensar na questão do racismo, que ainda infelizmente é algo que a gente vê, né? Ele abriu mão do dinheiro para dar para aquele que estava com fome hoje. Amanhã, ele disse, amanhã não sou eu que pago, né? Vai vir o dinheiro, e de fato veio. Então, é essa beleza, sabe? Acho que essa beleza de nós, de lembrarmos da nossa humanidade, da nossa capacidade de fazer o bem, né? A capacidade de amar, porque o amor é algo, é a única coisa que quanto mais tu dá, mais tem, né? Mais você recebe, mais você desenvolve, é algo que é surreal, assim, como é que pode isso, né? Isso é o amor, e é essa a lição de Deus, amar. Comece amando você mesmo, porque como você vai amar ao próximo se você não sabe se amar? Esse é o exercício, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quando eu me amo, eu aprendo a amar ao próximo. Ai, que forma maravilhosa da gente encerrar esse evangelho, Carla. Não sei se você tenha mais algum comentário. Queria só destacar aqui que o Timolau comentou que Bezerra de Menezes, na época do Império no Brasil, dizia que só não via que estávamos no mundo de transição quem não queria. E é um processo para todos nós, né? O seu França antes disse que a humanidade, muita gente continua dormindo moralmente, de fato, né? A gente sabe que existe hoje até mais do que o mal, existe aqueles que ainda não se movimentam para o bem, né? O morno, né? Que é tão complicado, né? Então, sobre isso, a gente vai continuar conversando. Semana que vem a gente entra no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, esse progresso dos mundos, gente, começa por nós. E muitas vezes não é numa encarnação que a gente vai atingir, né? Esse progresso íntimo, esse amor que a Carla descreveu. Então, semana que vem a gente segue nesse assunto. Mais um Evangelho no Lar. E bom demais estar com vocês. Carla, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. Obrigada E também. convido a todos para a gente fazer a nossa prece de encerramento. Todas as semanas nós fazemos preces pelos grupos da casa. Nessa semana nós estamos fazendo preces pelo grupo de estudos do André Luiz, online, que acontece às quartas-feiras, né, Sua? Suzana está aqui, que é integrante do grupo junto com o Chico. Me corrige, Su, porque eu acho que era na terça e passou para quarta, ou quarta e passou para terça. Mas é o grupo de estudos do Evangelho. Ou algo assim. Ou algo assim, isso, mas é um grupo de estudos muito querido e a gente então faz prece por esse grupo e faz prece por todos nós, né? Quarta-feira, a Su confirmou aqui. Obrigada, querida. Sim, Então quarta. vamos todos elevar os nossos pensamentos, agradecer a espiritualidade amiga pelo presente, que é a doutrina espírita em nossas vidas, que nos acalenta, que nos dá esperanças, que nos esclarece a respeito da necessidade de seguirmos o Evangelho de Jesus, vivermos esse Evangelho, sabermos que para vivê-lo nós precisamos conhecê-lo, meditar a respeito, senti-lo em nossos corações. E assim podemos dia a dia colocar em prática esse amor conosco mesmos, com o próximo e, acima de tudo, esse amor a Deus que nos faz amar e preservar
todas as suas criações que compreendem a natureza, o nosso planeta, todos os seres que nele habitam e especialmente o nosso próximo, que possamos ao longo da semana ver no próximo uma criação divina, ver no próximo todo o seu potencial, assim como Jesus vê em nós. Pedimos especialmente pelo grupo de estudos André Luiz das quartas-feiras da nossa casa, que esse grupo siga unido, siga estudioso, siga em paz. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Boa meus noite, amigos. pessoal. Uma abençoada semana a todos e até semana que vem. Tchau, tchau, gente.